Olá, pessoal! Estamos começando mais um programa Nova Vida. E hoje, dando continuidade ao programa da semana passada, vamos continuar ouvindo as opiniões favoráveis e contrárias à legalização e o uso recreativo da maconha. Eu, como já disse aqui no programa, sou contra essa legalização. Na minha humilde opinião, não existe uso recreativo da maconha. Digo isso porque há 30 anos eu vejo jovens, adultos, idosos e famílias, gente, famílias inteiras sendo destruídas por causa dessa droga, que dizem que não vicia, mas cá para nós, você tem consciência que ela mata. Gente, são 30 anos cuidando, tratando e ouvindo relatos de pessoas que pensavam que a maconha poderia ser recreativa e acabaram dependentes dessa droga. Mas quero deixar bem claro que eu sou a favor do uso medicinal, ou seja, do uso de um ou outro componente da planta para tratamento de outras doenças. Mas não é isso que algumas pessoas estão querendo. Eu, pessoalmente, acredito que depois do programa de hoje, você possa ter uma opinião sobre esse assunto tão polêmico e perigoso. Gente, médicos, psiquiatras e PhDs em dependência química vão explicar os males que a maconha causa ao organismo e vamos ouvir também quem defenda o uso recreativo da droga. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Estamos de volta com o programa Nova Vida e o tema é sobre a maconha. Gente, como se não bastasse toda a polêmica em torno disso, ainda tem quem misture, veja bem, quem misture droga com religião. Você sabia que existe a Igreja da Maconha? E o pior é que é aqui no Brasil. E o pior ainda, totalmente regulamentada, com alvará de funcionamento da prefeitura. Olha só a matéria, parece mentira, mas é verdade. O funcionamento da igreja é em auto-autorização, baseado na Constituição brasileira. Nós temos alvará da prefeitura, como qualquer igreja que seja registrada, porque a nossa é. Então, assim, quanto à legalidade da instituição para relacionamento com a Babilônia, tá, a igreja tem. Porque ela é um remédio, tá? Que ela foi feita por Deus, tá? Para nos dar a paz. Você não encontra ninguém que fuma maconha e sai querendo matar os outros. E eu passei a vida
um conflito pessoal, sentindo que não era, absolutamente não era aquilo que vendiam para mim da sociedade. Que a planta era uma planta do mal, que a planta era coisa de bandido, absolutamente sem nunca um porquê, uma coisa que sempre me batia. Essa busca de saber o porquê, tá? Dessa proibição tão sem sentido é que me levou a estudar todos os aspectos da droga. E dentro dessa seara da história da maconha, eu comecei a estudar a parte religiosa. Essas questões que eu não conseguia responder para mim, como eram feitos esses milagres, como que é essa relação com Deus que nos trata tão severamente, eu não conseguia achar essas respostas. E dentro da cultura Rastafari, tá, eu consegui resposta para tudo isso. Porque aqui dentro deste recinto aqui, tá, a erva, ela faz parte da liturgia, ela faz parte do sacrário da igreja. Tá? A gente não consegue fazer um reasoning, que é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Esclarecendo ideias, trabalhando para nós sermos melhores pessoas. Tá? Você não faz um reasoning sem a presença da erva sagrada. Tenho a plena e tranquila consciência, tá? De que esse aqui é um local, provavelmente o único local no Brasil, tá, onde o exercício do uso da cannabis, tá, ele não sofre repressão. Pessoas que usam diariamente a maconha, não precisa nem ser em grande quantidade, elas vão perdendo as razões que elas tinham na existência antes de fumar maconha. Tá? A maconha, ela vai causando lentamente um desinteresse da pessoa por tudo que não seja ligado à maconha. Ela vai abandonar os seus projetos de vida. A maconha demora um mês para sair do cérebro, ela se dissolve nos líquidos, não, na gordura do cérebro. Ela é lipossolúvel, então 25 a 30 dias para sair do cérebro. Se o cara fuma todo dia, ele vai demorar 30 dias para eliminar, mas vai entrar todo dia, como uma caixa d'água. Se jogar 1 litro todo dia e tirar 10 ml, você vai encher logo a caixa d'água. Então o cérebro da pessoa que usa a cannabis diariamente, ele vai ficar atulhado de maconha. Então a primeira coisa que a pessoa vai abandonar é o estudo. Atividade estudantil. A pessoa não vai buscar um trabalho assim de forma séria para valer, vai ficar mandando currículo. Vai ser uma pera que não cai da pereira, né? A função da pera, da fruta, é que ela amadureça, que ela caia no solo, que ela fertilize o solo com o seu conteúdo, que ela dê frutos, que nasçam outras pereiras, que dê mais pera. A pessoa que usa cannabis diariamente, ela vai ser uma pera que não cai da pereira, ela vai apodrecer no galho e não vai gerar nada. É bonita de se ver, ela está pendurada, mas não está produzindo nada. Então, a pessoa acaba morando na casa dos pais, ou dependendo de um cônjuge, ou dependendo de um filho, né? Sem um projeto de vida, sem nenhum interesse, fingindo que está trabalhando, que está procurando currículo, passa 1 ano, passa 2, passa 3, e enquanto os outros amigos que não têm esse hábito vão crescendo espiritualmente, vão tendo um hobby, vão viajar, vão tendo uma busca maior da espiritualidade, vão aprendendo, vão fazendo cursos, vão fazer atividades físicas. Ele não vai fazer nada disso, tá? Existem muitos casos até de descuido com a higiene. Então, maconha faz mal ou não? Infelizmente ela causa isso. Eu sei que muita gente que está vendo esse vídeo aí conhece alguém que está nessa situação. Então, se você conhece alguém que está nessa situação, procure ajuda. Aqui no Brasil há a sensação de que uma droga leva a outra. Então, o perigo da maconha é que a maconha induz a outra. Não é verdadeiro. O que leva a outra é o traficante, porque ele ganha mais com a droga pesada que com a maconha. Né? Eu vi muitos estudos sobre o grau de periculosidade das várias drogas. Aparentemente, eu digo aparentemente porque eu não sou médico, mas a maconha é menos danosa do que o álcool ou do que o cigarro. Né? Não quer dizer que não cause dano. Mas eu estive em Portugal
também para ver essa questão. E Portugal avançou muito, porque eles liberalizaram, ou melhor, eles descriminalizaram o uso de todas as drogas. E eu perguntei, mas por quê? Porque não tem droga leve e droga pesada. Uma droga leve tomada o tempo todo faz mal. A maconha de manhã à noite você está mal. Né? Eventualmente a cocaína pode não fazer mal. Isso também depende de cada pessoa. Além disso, varia cada pessoa. Agora, no mínimo você tem que dar informação e tem que regular. É o que nós fizemos com cigarro, com tabaco. Ninguém proibiu o cigarro, mas há campanhas insistentes para diminuir o uso do cigarro. E está dando efeito. Há um negócio, enfim, financeiro em torno desse comércio que é gigantesco. É uma commodity. É o principal produto do agronegócio da Califórnia, do Canadá, o México, a Argentina, o Uruguai, vários países latino-americanos estão indo em direção à legalização. E isso vai, de fato, reverter uma situação absurda que existiu durante cerca de um século, que é uma planta extremamente útil, muito pouco perigosa, com um grau de dano muito reduzido e que veio sendo objeto de uma perseguição totalmente sem base científica. O que a gente tem assistido em relação aos países que tiveram essas políticas mais flexíveis, primeiro a descriminalização e depois a legalização, é que primeiro aumentou definitivamente o consumo. A gente pode olhar para o Brasil e o álcool, mas não precisa não. Se a gente for olhar para a maconha na Inglaterra e a maconha nos outros países europeus, onde ela é legalizada, o consumo aumentou de uma forma importante. E aí quando a gente olha consumo aumentado de uma droga que não é um produto qualquer, que é um produto diferente, que tem implicações biológicas, psicossociais, portanto econômicas também e até espirituais, eu acho que a gente tem que se preocupar com essas repercussões. Quais foram nesses outros países? Uma droga legalizada, ela muda em relação ao mercado consideravelmente, né? Você vai ter preço baixo em relação a essa droga, porque agora ela está disponível, totalmente acessível, e o mercado é que vai fazer a regulação. Dificilmente o Estado consegue fazer a regulação sozinho. É quase que impossível. E nos unir, por exemplo, o que é razoável para o país? Olha o grau de letalidade, de mal que a droga faz. Como é que você controla isso? Né? Como é que você educa? Tem que evitar a politização dessa questão, porque senão o que vai acontecer? Os candidatos de todos os partidos vão mentir na televisão. Vão dizer que são contra isso, contra aquilo, não sei o quê. E muitos deles, até pelo contrário, já até experimentaram ou usaram. Eu falo com liberdade porque eu não fumo, eu bebo pouquíssimo, eu sou careta, pessoalmente. Então tem que mudar a cabeça, tem que se adequar ao que é a realidade, tem que ter uma visão mais aberta dessas questões, mais educativa, tem que discutir, tem que, como está no filme que nós vemos aqui, quebrar o tabu. Quebrando o tabu. Não é? Tem que quebrar o tabu, tem que dizer, olha, não tem que estigmatizar, porque o sujeito se drogou, todo está perdido. Não, bebeu, está perdido? Não está. Legalizar uma droga passa, nos países desenvolvidos foi assim que isso aconteceu, por uma política muito consistente em relação às drogas, com medidas preventivas, assistenciais, de controle da oferta, que, como eu falei no início, nem sempre dão conta da regulação do mercado. Mas tudo bem, se eu não conseguir regular tão bem o mercado, eu vou ter medidas preventivas, as pessoas vão saber sobre a droga. Elas vão aprender sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, sobre o impacto da droga, e vão se proteger. Ah, bom, mas para aquele que, infelizmente, desenvolver dependência de maconha, por exemplo, tá bom, nós vamos ter as medidas assistenciais. E aí nós vamos tratar desse indivíduo para que o impacto da maconha na vida acadêmica, na vida laboral, na sua relação social, em geral, como qualquer outro tipo de droga, seja menor, porque ele vai ter disponível, acessível, de boa qualidade, um bom tratamento. Toda a renda desse mercado vai poder ser auferida pelo Estado, que vai devolver à sociedade na forma de investimentos públicos na área de saúde, inclusive para tratar pessoas que tenham uso abusivo de maconha ou de outras plantas e drogas que necessitem assistência. Então haveria como você aumentar em muito o orçamento público da área de saúde com as rendas desse negócio. Países que já legalizaram a maconha ou que descriminalizaram, eles observam uma taxa de acidente de carro tão importante quanto a do álcool.
Os Estados Unidos têm essas pesquisas sobre o indivíduo que usa maconha e dirige. Num aspecto, eu acho que o modelo californiano e norte-americano em geral é muito útil, sobretudo no sentido de desconstruir uma visão muito equivocada que existe sobre os supostos perigos dessa planta. Do ponto de vista médico, o que as pesquisas vêm mostrando nos últimos 10, 15 anos é o oposto desse tipo de informação. E tem evidências muito claras que adolescente que começa a usar maconha antes dos 15 anos, por exemplo, 10% deles terão algum surto psicótico. Surto psicótico é uma desorganização do pensamento, da senso-percepção, a pessoa fica muito alterada mentalmente. Quer dizer, você falar que 10% desses adolescentes vão ter algum tipo de surto, do ponto de vista psiquiátrico, é muito importante. Um estudo recente que mostrou da evolução de 40 anos de usuários de maconha, mostrou que aqueles que começaram a usar maconha na adolescência tiveram uma queda do coeficiente de inteligência de 8%, né? Teve diminuição da memória, teve diminuição da função executiva, que é a capacidade de pensar, planejar e fazer uma coisa após a outra, né? Uma série daquilo que a gente chama de funções do pensamento, né? Então existe um declínio dessas funções da pessoa que começa a usar maconha na adolescência. Especialmente porque o cérebro do adolescente é um cérebro em formação. Há uma grande mudança muito intensa no período da adolescência. Se durante esse período a pessoa expõe regularmente o seu cérebro à ação da maconha, toda a conexão cerebral vai se mudando, vai sendo alterada. E essa alteração é que vai produzir a queda até da inteligência, queda da capacidade de memória, queda da capacidade de se organização. E esse estudo foi um estudo muito consistente, porque acompanhou as pessoas por mais de 40 anos. Né? Então, é isso que a psiquiatria, é isso que a medicina está produzindo em relação aos riscos da maconha e que está muito distante dessa visão meio romântica, meio pasteurizada de que a maconha não faz mal. E aí, vocês gostaram da matéria? Não sei você, mas eu prefiro me guiar, vejo bem, pelas palavras de especialistas qualificados como o Dr. Ronaldo Laranjeira, que, por sinal, é meu amigo, que é PhD em dependência química. Eu me guio também pela leitura de artigos de outras autoridades no assunto e pela experiência de 30 anos que eu tenho fazendo prevenção e tratamento de doentes, pessoas usuárias de droga. No segundo bloco do programa de hoje, vamos ver e ouvir as considerações finais sobre liberar ou não o uso da maconha no Brasil. Será que os governos municipal, estadual e federal terão condições de atender à grande demanda de doentes que vai ter caso o uso da maconha seja liberado? Gente, eu volto já. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. Estamos de volta com o programa Nova Vida, lógico, programa da família paraense. E nesse segundo bloco, vamos ver e ouvir
as considerações finais a respeito desse tema tão polêmico, que é a legalização do uso recreativo da maconha. Você é a favor ou contra? Contra, totalmente. Na verdade, eu sou contra qualquer tipo de legalização de drogas, né? Eu sou contra. Eu sou contra. Porque isso aí vai dar margem para que seja legalizada outras drogas. Daqui a pouco está legalizado tudo. Então está fazendo uma coisa generalizada e daí a coisa vai virar uma anarquia sem tamanho. Que isso, na verdade, influi muito negativamente na família. Que os jovens não estão preparados para ter toda essa liberdade hoje. Que isso aí vai gerar mais ainda o uso da maconha por todas as pessoas, inclusive de crianças, que a gente sabe que já tem crianças com 5 anos, 6 anos usando a maconha. Não sei onde isso pode parar, né, a respeito da coisa da venda, da compra, do consumo, né. Eu acho que ninguém sabe onde isso pode parar. Talvez piore, talvez melhore, não sei. É difícil. Quanto mais drogas liberadas nós temos, menor a percepção de risco em relação à droga. Por quê? Porque a droga passa a fazer parte do cotidiano. Então é como se a droga não fosse um fenômeno tão complexo assim. Puxa, a vida está lá na mesa, né? A cerveja está na mesa do meu pai, a maconha vai estar também. O tabaco já está também. E aí nós vamos ter que nos ver com isso. Então não é uma questão só de ir para o coffee shop, sentar e puxar um baseado. É uma questão que se naquele indivíduo, esse puxar de baseado, ligar uma chavinha no cérebro de uma área específica do quero mais, ele vai usar de novo, vai repetir, vai abusar e pode ficar dependente. E aí a gente tem um outro fenômeno. Existe um outro elemento fundamental nesse debate que muitas vezes é pouco colocado, que é uma questão, digamos, até filosófica, ligada à noção de que é da liberdade dos indivíduos escolherem as pautas de existência em relação ao que comem, a que tipo de tratamento médico praticam, a que religião eles acreditam, a que tipo de tratamento médico. Ou seja, todas as esferas da autodeterminação do corpo devem ser da alçada dos indivíduos adultos e responsáveis poderem escolher, inclusive se isso fizer mal a eles. Por exemplo, se a pessoa come demasiado açúcar ou gorduras animais, pode ter obesidade, males cardiovasculares, etc. É uma pauta dietética inadequada. Mas ninguém vai criminalizar alguém porque ela está fazendo mal a si mesmo porque está comendo em demasia e se tornando obeso. Maconha, uma droga perturbadora do sistema nervoso central, classificada assim farmacologicamente. Álcool, uma droga depressora do sistema nervoso central. Cocaína, uma droga estimulante do sistema nervoso central. Cada uma delas é diferente na própria ação. Então, com certeza o impacto é diferente. Só que não significa que é melhor ou pior. Até hoje, na ciência, nós temos tratamento para dependência de álcool, um protocolo muito claro, efetivo, que resolve para 50%, 60% dos dependentes de álcool. Nós não temos nada para as outras drogas. O Brasil não tem condição de lidar com a plantação da maconha, o cultivo de maconha para uso medicinal ou recreativo, nenhum dos dois casos. Não existe limite mínimo para o uso da maconha, como não existe quantidade mínima, melhor dizendo, para o uso de cigarro, por exemplo. O uso da maconha, ele traz prejuízos na esfera física e psíquica. Ele traz redução da capacidade de pensamento, de raciocínio, a capacidade cognitiva pode ser reduzida, principalmente se o uso iniciar precocemente. Você tem o aumento da possibilidade da pessoa desenvolver esquizofrenia, ou seja, o sujeito que já tem uma predisposição à esquizofrenia, com o uso da maconha, a possibilidade dele desenvolver a doença aumenta. O uso de qualquer droga, por exemplo, a droga mais usada no mundo é o álcool.
ok? O álcool, quando eu começo a usar, eu diminuo a minha inibição, a possibilidade de usar outros tipos de drogas, ok? Com a maconha é a mesma coisa, tá? Quando eu começo a usar a cannabis, seja tendo usado ou não álcool anteriormente, isso diminui a minha inibição ao uso de outros tipos de drogas. Quando eu começo a usar a cannabis, eu começo a fazer parte de um determinado grupo, né? Tem essa questão da inserção no grupo também, do uso de todo tipo de droga, de um determinado grupo. E se nesse grupo houver o uso de outras drogas, a cannabis vai facilitar o meu uso a essas outras drogas. Mesmo nos países mais desenvolvidos, a legalização das drogas, e particularmente a da maconha, se revelou uma experiência negativa. O Uruguai ainda é muito jovem essa legalização, mas você já tem um número maior de homicídios, você já tem o turismo da droga, você já tem uma série de consequências negativas naquele país. Em países que legalizaram há mais tempo o uso recreativo, como por exemplo Portugal ou a Holanda, se estudam políticas para reverter isso. Vamos remeter também à questão, por exemplo, dos impostos, que é muito trazida por quem defende a legalização. Que sentido faz eu recolher impostos que só vão servir para diminuir parcialmente os efeitos da substância que é vendida? Nós temos toda uma história com tabaco. Existe uma meta de zerar o consumo do tabaco até 2025. Essa meta não será atingida, mas já houve uma redução muito grande. Que nexo há em procurar zerar o consumo do tabaco e se incrementar o consumo da maconha? O número de pacientes psiquiátricos aumentou nos países onde a maconha foi legalizada. O número de pacientes com câncer de boca, laringe, esôfago aumentou também, além de outras doenças. E você é a favor ou contra a legalização da maconha e de outras drogas? Participe do programa Nova Vida. Grave a sua opinião pelo celular mesmo. Coloque o celular na horizontal, ou seja, na posição deitado. Diga seu nome e a sua profissão, se é a favor ou não e por quê. Envie para mim ou para a nossa produção. E nós vamos colocar no ar a sua opinião. Pessoal, obrigado pela audiência e até o próximo encontro. Eu não vou dizer tchau agora. Sabe por quê? Porque eu tenho que falar o recadinho para você. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em recuperação em Cristo. Enquanto há vida, há esperança. Liga para a gente, nós estamos prontos para te ajudar. Tchau, até o próximo programa. Seguinte, eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha, tenho um bebê, e que a droga, gente, ela não é recreação e nunca vai ser. Ela sempre vai ser caixão. Eu estou aqui para contar o que eu passei porque eu permiti que o meu filho plantasse a sua própria maconha, para não ficar refém de traficante. Porque traficante manda no país. As crianças, vocês não estão nem ligando. É isso que eu entendi. Porque se você está a favor, vai ser mais fácil. Em vez da criança comprar bala, ela vai comprar maconha. Oferecimento Bampará. Onde tem Pará, tem Bampará.